Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né, com mais vídeos. No primeiro vídeo, depois que eu voltei, eu passei uma semana praticamente, quase 10 dias sem gravar vídeos, e eu fiz uma espécie de introdução, abrindo um pouco o coração com vocês, tá? Mas agora eu quero voltar para o texto bíblico e eu quero ler a palavra de Deus e fazer as nossas reflexões em cima do texto bíblico, tá? Eu tenho para mim que a verdadeira pregação bíblica consiste em três etapas: leitura do texto bíblico, a explicação, a interpretação desse texto e a aplicação dele. Para mim é assim que funciona. Você pode fazer isso tudo junto e misturado, pode fazer essas coisas por etapa, mas o fato é que a verdadeira pregação ela precisa dessas três etapas, tá? Então vamos aqui. Nós vamos ler os versículos 4 e 5 de Romanos 10. O texto diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Contudo, por causa da tua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo juízo, ou o seu justo julgamento, dependendo da sua tradução, tá bom? Observe aqui, querido, que a bondade de Deus ela tem um propósito específico. Qual é o propósito da bondade de Deus apontada no texto? Conduzir, né, ou nós vimos isso aqui, levar o homem ao arrependimento. A finalidade última da bondade de Deus, da tolerância, da longanimidade de Deus é levar o homem ao arrependimento. Entretanto, querido, a bondade de Deus está fazendo algo diferente com essas pessoas aqui no capítulo 2 de Romanos, né? E o que ela está fazendo? Ela está gerando um coração duro, teimoso e obstinado. Ouça novamente, olha. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando se revelará o seu justo juízo. Então, você percebe que essa bondade de Deus aqui, né, ela está, ao invés de levar o homem ao arrependimento, ela está gerando um coração duro, um coração teimoso e obstinado. Qual é a lição, queridos, que nós podemos extrair desse texto aqui? Olha, queridos, a lição é bem simples. O evangelho é pregado com a intenção de quebrantar o coração, levando o ser humano ao arrependimento e, consequentemente, à salvação. Porém, se aqueles que ouvem o evangelho resistirem ao chamado de Deus, seus corações se endurecerão. Isso aqui, queridos, é uma verdade tão tremenda e ao mesmo tempo tão assustadora que você não faz ideia. A pregação, vamos lá, vamos personalizar ou pessoalizar isso, se é que existe esse termo. Eu estou aqui gravando esses vídeos, pregando o evangelho, porque eu tenho a intenção de levar as pessoas que me assistem pelas redes sociais ao arrependimento, à salvação. O meu desejo e o propósito que me faz vir para cá, né, gastar tempo aqui, preparando as mensagens, gravando, editando e tudo isso. Tudo que eu faço aqui tem um propósito. Eu faço isso com um desejo no meu coração. Qual é o desejo do meu coração? Que você aceite a Cristo. Que você se convença que você precisa de um Salvador, que você seja levado a reconhecer a natureza do seu próprio coração e que isso gere arrependimento e que esse arrependimento te conduza à salvação em Cristo Jesus. Porém, querido, se você resiste ao Evangelho, se você se recusa a dar crédito ao Evangelho, a reconhecer o estado do seu coração, então essa mensagem que deveria te levar para a salvação, ela vai endurecer o teu coração. Quanto mais você resiste à palavra de Deus, ao chamado de Deus, ao arrependimento e à salvação, mais o teu coração se endurece. Então, aquilo que é feito com uma intenção boa, com uma intenção amorosa, isso pode se transformar em algo
terrível para a vida de quem ouve, porque nós só temos duas reações diante do Evangelho: ou nós somos quebrantados por ele e levados a buscar a Deus, ou a resistência no nosso coração, a mensagem do Evangelho vai endurecê-lo. Isso é algo que deveria nos assustar. Diante de Deus, isso deveria nos assustar. Olha só, Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim, 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o contexto dessas palavras? Você sabe sobre o que o autor de Hebreus está falando? Então vamos te dar um pouquinho de contexto. Mesmo texto, tá bom? Só que agora voltando um pouquinho antes, começando no versículo 7, a parte B do versículo. Olha só. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não permitam que o coração de vocês se endureça como fez o povo de Israel. Eles se rebelaram durante o tempo da provação no deserto. Ali os seus antepassados me desafiaram e puseram à prova, apesar da paciência que tive com eles durante 40 anos e de terem visto tudo o que eu fiz. Por isso, fiquei muito irado com eles, pois seus corações estavam sempre olhando para outro lugar em vez de levantarem os olhos para mim e não reconhecer os meus caminhos. Assim, eu fiquei irado e fiz este juramento: jamais permitirei que eles entrem no lugar do meu descanso. Portanto, tome cuidado com os seus próprios corações, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Falem diariamente uns com os outros a respeito destas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado. Veja, queridos, infelizmente, a gente precisa concluir aqui, olhando por exemplo do povo de Israel, olhando para tudo que eu já falei, que a despeito da bondade e do amor de Deus nos serem dados com a intenção de nos levar para perto da presença de Deus, quando mal compreendidos ou quando rejeitados, causam o endurecimento dos nossos corações. Ou seja, se nós não reagirmos corretamente ao amor de Deus, esse amor de Deus endurecerá o nosso coração. Foi o que aconteceu. Veja, Deus tirou o povo do Egito com a promessa de levá-los para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. E esse povo viu a manifestação gloriosa, poderosa de Deus, castigando uma nação, poupando o seu próprio povo, depois tirando esse povo de lá, do meio dos seus inimigos, dando a eles a vida, dando a eles a liberdade. E Deus manifestou o seu amor durante a travessia pelo deserto. Deus proveu água, Deus proveu comida, Deus manifestou a sua glória. Mas por mais que Deus se manifestasse, por mais que Deus fosse paciente com a impaciência do seu próprio povo, eles tiveram seu coração endurecidos, porque não permitiram, ou não se permitiram, se achegarem a Deus. Não se permitiram experimentar, provar desse amor, desfrutar do amor de Deus. Olha, queridos, eu estou aqui para te dizer uma coisa simples. Meu desejo é que você conheça Cristo. Não é conhecer uma religião, é conhecer Cristo. O meu desejo é que você experimente esse amor. Eu estou aqui falando a você porque eu oro, eu peço ao Senhor, porque eu desejo de todo o meu coração que você realmente seja alcançado pelo amor de Deus. Mas se você resistir a esse amor, se você virar as costas para esse amor que tem a finalidade de te abençoar, que tem a finalidade de te salvar, ele vai endurecer o teu coração. Há um texto em 2 Coríntios que é assim, que merece a nossa consideração, que a gente para um pouquinho para pensar. Eu não lembro aqui, não vou citar o capítulo, versículo, porque não me vem à mente aqui agora, mas o texto diz que o Evangelho é o bom perfume de Cristo. Ou nós somos o bom perfume de Cristo, ou a mensagem do Evangelho é o bom perfume de Cristo. Para uns, ele tem cheiro de vida, mas para outros tem cheiro de morte. Verdade, queridos. A mensagem do Evangelho pode te dar vida e ela é pregada com a intenção de te dar vida. Mas se você se recusar a crer nela, ela vai gerar morte em ti. Cuidado, tá bom? Cuidado. Entrega a tua vida para Jesus. Deus te abençoe.